Hello guys, how are you? Good evening, Ed Newton. Tudo certo por aí? Já vão deixando os comentários aqui para eu saber que vocês estão por aí. Hello, Tarcísio. Who else is there? Good evening. Hello, Isabelle. How are you? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão dando para ver bem aqui? Dá para ler certinho as letras? Como é que tá a imagem aí para vocês? Hoje é a nossa live número 4, our fourth live. Lorena aí também. Ok, so let's start this, ok? Bom, galera, hoje a gente vai ver um pouquinho diferente, né? Então aqui eu trouxe aqui para vocês como se fosse é uma piada, na verdade. Isso aqui é uma piadinha em inglês, né? Claro. E aí eu vou ler para vocês essa piada aqui e vocês vão ver, né? Vão me falar aqui nos comentários se entenderam ou não. E depois disso eu vou explicar, né, o que foi falado aqui, explicar as expressões, as palavras diferentes que tem aqui, para vocês entenderem tudo, né, no final dessa live. Beleza. Então vamos lá, vou começar a ler aqui. A man who was driving a car with his wife was stopped by a police officer. The following exchange took place. The man says, "What's the problem, officer?" Aí, né, o oficial lá fala, "You were going at least 125 kilometers per hour." "No, sir, I was going 100 kilometers per hour." "Oh, Harry, you were going 140 kilometers per hour." The man gave his wife a dirty look. "I'm also going to give you a ticket for your broken tail light." "Broken tail light? I didn't know about a broken tail light." "Oh, Harry, you've known about the tail light for weeks." The man gave his wife another dirty look. "I'm also going to give you a citation for not wearing your seatbelt." "Oh, I just took it off when you were walking up to the car." "Oh, Harry, you'll never wear your seatbelt." The man turned to his wife and yelled, "Shut your mouth." The officer turned to the woman and asked, "Ma'am, does your husband talk to you this way all the time?" The wife said, "No, only when he's drunk." E aí, conseguiram entender? O que vocês entenderam aqui da piada? Deu para pelo menos dar uma risadinha lá no final ou nem isso? Sacana não, ela é inocente, pô. Beleza. Então, vamos explicar aqui, né, o que aconteceu. Então, a man who was driving a car with his wife was stopped by a police officer. Aqui tem várias palavras, né, bem comuns. Só para explicar para vocês, né, que a gente tem o man em azulzinho, o wife em rosa e o police officer em verde, que são as pessoas que estão falando aqui, ó, no diálogo aqui embaixo. Então, quando é a fala do policial, né, do police officer, então vai estar em verde, do homem, que no caso vai ser o marido, está em azul, e da wife, né, que significa esposa. Então, quando for a fala da esposa, vai estar em rosa. Então, o que aconteceu aqui nessa cena, né?
O cara ele estava dirigindo um carro com a mulher dele, então a mulher dele estava lá no banco do passageiro, e ele foi parado por um policial, por um oficial da polícia, né? E aí, the following exchange took place. Exchange, que nesse caso aqui está sendo usado como um diálogo, né? Uma conversa, uma conversação. Então a gente pode falar exchange. Dá para falar dialogue, dá para falar conversation, dá para falar várias coisas. Mas exchange também é uma das palavras que a gente pode usar. Following aqui significa a coisa que vai se seguir, né? Então, a conversa, se for traduzir isso aqui, né, da forma para dar um sentido, então seria a conversa a seguir aconteceu, né? Took place. Quando a gente pensa em take place, seria tipo, traduzindo literalmente, pegar lugar ou tomar lugar, né? Nesse caso aqui, é como se a gente fosse traduzir para aconteceu, beleza? É uma forma da gente falar. Lembrando que took é o verbo to take, né, no passado. Então fica took. Então, the following exchange took place. A seguinte conversa aconteceu ou tomou lugar, né? Dá pra gente falar isso de várias formas. The man says, "What's the problem, officer?" Então aqui o cara lá, o marido da mulher, falou, ou diz, né, na verdade, que não está no passado. Então, o homem diz, qual o problema? O que aconteceu? O que tem de errado, policial? Né, lá eles não chamam de police. Se a gente for falar só police, você vai estar se referindo à instituição, né? Acho que é a instituição, dá para falar polícia, e não ao policial. Então, o policial lá eles falam officer, ou police officer. E só lembrando também, essa palavra aqui a gente pronuncia police, né? A ênfase está no li e não no po. Se a gente pronunciar police, aí é uma outra palavra, significa outra coisa. Então, quando a gente está se referindo à polícia, lembrem sempre de pronunciar a sílaba tônica aqui, né? A principal, no li. Então, fica police. Aí ele pergunta, né, o que tem de errado, what's the problem, officer? E aí o policial fala, you were going at least 125 km per hour. Essa sigla aqui, ó, significa quilômetros por hora, beleza? O K e o M de quilômetros, o P de per, né, que a gente escreve P-E-R, deixa eu mandar aqui no chat para vocês. Per. Seria isso aqui, ó, quilômetros per hour. Faltou o S ali no quilômetros, mas é isso aí. Mas ele está de uma forma mais, né, simplificada. Então, ele fala aqui, você estava indo, you were going, at least. O que significa at least? Já vou falar para vocês. Essa daqui é uma palavrinha diferente, né? Aí o homem fala, no, sir, I was going 100 km per hour. Eu estava indo a 100 km por hora, né? Então ele está ali arguing, ele está discutindo com o policial, falando que não, que ele estava a 100 km por hora. Aí aqui a wife, que é a mulher do homem, falou, oh Harry, you were going 140 km per hour. Então ela tá contrariando ele, né? Tá desmentindo ele, falando que ele estava indo a 140 km por hora. Aqui, né, entre parênteses está the man gave his wife a dirty look. Então, dar, to give someone a dirty look pode significar duas coisas, né? A primeira coisa, se é num sentido mais de, tipo, você tá flertando com alguma pessoa, você pode dar um dirty look. Então, um olhar meio malandro, assim, né? E, nesse caso aqui, não é isso que significa. Então, dirty look aqui significa um olhar tipo, cala a boca, mulher. É esse tipo de olhar. Dirty look. Então, é uma expressão, tá? Em inglês, eles falam to give a dirty look. Aqui está no passado, então fica gave.
Aí o policial fala, I'm also going to give you a ticket for your broken tail light. I'm also, eu também vou, né? Na verdade aqui, going. I'm also going, então eu também vou. To give you a ticket, dar a você a ticket, que eu já vou falar para vocês. Então vão tentando pegar pelo contexto aqui, o que significa at least, o que significa a ticket, para depois vocês, né, que depois eu vou falar exatamente o que significa. Mas tentem pegar pelo contexto por enquanto. I'm going to give you a ticket for your broken tail light. Para a sua tail light quebrada, né? Então tail light também, tentem pegar pelo contexto. Se vocês acham que é alguma palavra, já deixa aqui nos comentários também. Ok. Então, aqui ele fala basicamente, eu também vou te dar um ticket pela sua tail light quebrada. For your broken tail light. Aí ele fala, broken tail light? I didn't know about a broken tail light. Então, a tail light quebrada, eu não sabia, I didn't know, eu não sabia about a broken tail light, sobre uma tail light quebrada. Lembrando, né, que aqui broken significa quebrado. É como se fosse o verbo to break, de quebrar, só que falando sobre alguma coisa que está quebrada. Então a gente fala broken, ok? E ele que está falando que não sabia sobre o broken tail light. Aí a mulher dele desmente ele de novo. Oh, Harry, you've known about that tail light for weeks. Você sabia, you've known. O que é esse you've known? Esse apóstrofo VE aqui é o have, tá? Então ele está contraído aqui. Então seria you have known. Esse é um tempo verbal que a gente chama de, deixa eu lembrar, presente perfeito, se eu não me engano. Eu não sou muito bom de cabeça com essas coisas de nome e tal, né? Mas enfim. Seria o presente perfeito, que é alguma coisa que aconteceu no passado, mas que de alguma forma está interferindo, né, no que está acontecendo agora. Então, é uma forma de explicar, né, esse tempo verbal, mas é mais fácil quando você já entende o inglês, você percebe quando tem que usar ele. Então, como que a gente usa ele? A gente coloca a pessoa, no caso aqui foi o you, o have, e esse known é a forma do particípio, né? De novo, não fique muito preso aos nomes. Você vai aprender isso com o tempo. Então, esse aqui é o particípio do verbo to know, que significa saber. Então, you've known significa você sabia. Beleza? About the tail light for weeks. Então, ele já sabia que a tail light estava quebrada fazia semanas. Fazia semanas. For weeks. Ou então, há semanas. For weeks. The man gave his wife another dirty look. Aqui, ó. Another, né? Significa um outro. Certo? Qual que é a diferença do another e do other? Que também existe, né? Só o other, sem esse an. A diferença é que o another você vai estar falando como se fosse um outro. Pensa na tradução. Um outro ou uma outra. Isso significa o quê? Que você já usou, você já falou sobre alguma coisa antes. E você está falando sobre um outro daquela mesma coisa. Aí o other é quando você ainda não falou sobre aquela coisa. Parece meio confuso, né? Mas basicamente tenta traduzir como um outro ou uma outra, o another. E aqui de novo o dirty look. Aí o policial falou, I'm also going to give you a citation for not wearing your seatbelt. Eu também vou te dar esse citation aqui. Tenta pegar também pelo contexto. Depois eu vou explicar. I am also going to give you a citation for not wearing your seatbelt. Eu também vou te dar uma citation por não usar esse wearing aqui. Ele pode significar vestir
ou usar, tá? Nesse caso aqui é de usar. Como que eu vou saber? Quando a gente traduz, né, em português a gente pode falar também, eu estou vestindo uma roupa ou estou usando uma roupa. Então, nesse caso aqui, a gente usa o wearing. Não vai mudar, não vai mudar isso. Eu não vou falar I am using a shirt. Eu estou usando uma camisa. Não. You are wearing a shirt. Você está vestindo uma camisa. Ou usando, né? Só que daí sendo traduzido com o wearing. E seatbelt. Esse aqui vai ser difícil você tentar pegar pelo contexto. Mas tenta aí que daí depois eu vou explicar melhor. Aí o cara fala, oh, I just took it off when you were all walking up to the car. I just took it off. Eu acabei de tirar. I just took it off. O took, né, de novo, então a gente já viu antes que o took é o passado do take. Nesse caso aqui, o que significa só o take, né? Só o take significa pegar, levar, então tem algumas traduções. Só que quando a gente usa com off, então take off é tirar, tá? Então aqui a gente fala, eu acabei de tirar. When you were walking up to the car. Quando você estava caminhando, vindo ao carro, vindo até o carro. Walking up to the car. Aqui, esse up, ele é obrigatório. Ele não podia ter só falado when you were walking to the car. Ele não é obrigatório, tá? Só que é uma forma mais comum. Então, em inglês, eles usam bastante essas preposições que a gente chama. Então, o up aqui é uma preposição e eles usam bastante para às vezes, para mudar o significado, né? Então, por exemplo, aqui o off. Esse off também é uma preposição. Eles usaram para mudar o significado. Então, o take é pegar, levar. Take off é tirar. Então, tira o significado, né? Muda o significado. Aqui o walk up, ele não tira o significado, ele só dá uma intensidade a mais para o andar. Ou também pode significar que o policial andou, tipo, como se tivesse uma subida, assim, né? E o policial andasse para cima. Também pode significar isso. Aí, nesse caso aqui, se o policial estava em cima e andou para baixo, ele poderia falar walking down to the car. Beleza? Então, dá para ter essas duas interpretações. Aí a mulher dele falou, oh Harry, you never wear your seatbelt. Você nunca usa, né? Que a gente já viu antes que o wearing, nesse caso do seatbelt, significa usar. E seatbelt, que a gente vai ver daqui a pouco. The man turned to his wife and yelled, shut your mouth. O homem virou para sua esposa, então virou, turned, né? Então você vira para a pessoa, você olha para a pessoa. He turned to his wife and yelled. O que significa yelled? Significa gritou. Então ele gritou com ela, ele brigou com ela. Shut your mouth. Isso aqui significa cale a sua boca. Shut your mouth. Cala a sua boca. Não é ruim, né? Falar com as pessoas assim, tipo, mal educado pra caramba, mas shut your mouth. Cale a sua boca. Aí o policial turned to the woman. Então ele olhou, né? Ele virou pra mulher e perguntou and asked. Lembrando que ask a gente fala, a gente usa para perguntar. To ask a question, perguntar uma pergunta. Falando nisso, né? Quando a gente fala em português, eu quero fazer uma pergunta. Então, em inglês, eu não posso falar. Como é que eu falo fazer, né? Em inglês, primeiro, é o do ou make. Só que para perguntas a gente não usa nem o do e nem o make. A gente fala ask. Então sempre vai ser ask a question, não do a question, nem make a question. A menos que você esteja, tipo, elaborando uma prova, ou sei lá, aí você está realmente fazendo, né, ali a questão. Daí dá para usar o make nesse caso. Mas só nesse caso.
Aí então o policial olhou para a mulher e perguntou: Ma'am, does your husband talk to you this way all the time? Esse ma'am é uma forma que geralmente os policiais usam bastante, ou uma forma um pouco mais educada, até às vezes caipira, eu percebo pelas séries mesmo, né? Que ma'am é uma forma mais educada de chamar, tipo, senhora. Então, senhora, o seu marido fala com você desse jeito, this way, né? Então, desse jeito, dessa forma, desse modo, all the time, o tempo todo. Então, aqui foi, senhora, o seu marido fala com você desse jeito, o tempo inteiro, o tempo todo. The wife said, a mulher disse, né? No, only when he's drunk. Não, só quando ele tá bêbado. Drunk significa bêbado. Então, no, only when he's drunk. Não, só quando ele está bêbado. Então, por isso que é uma piada, né? Tipo, o cara fez merda aqui no começo já, falando que tava 100 por hora, ela desmentiu ele, falou que tava 140. Aí depois, ele falou que não sabia sobre o tail light quebrado. E ela falou que ele já sabia disso fazia semanas. Aí aqui o policial falou que ele não estava usando o seat belt. Ele disse que ele só tinha acabado de tirar e ela disse que, na verdade, ele nunca usa o seat belt. E também falou aqui no final que ele estava bêbado, né? Então o cara estava dirigindo bêbado. Esse cara tá lascado. E aí, conseguiram entender melhor agora aqui o diálogo? Essa é uma boa explicação também, hein, Adenilton? Parecido com Madame. Realmente, faz sentido. A Rafa usava só water. Vai terminar mais ou menos acho que umas 8h40 por aí. Talvez um pouquinho depois. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte. Antes de explicar para vocês essas outras palavras aqui, eu vou ler de novo. Agora vamos fazer um teste. Tenta fechar o olho, tenta não ler o que eu vou ler aqui, né? Não olhe para a tela agora, só ouve a minha voz e vê se você consegue entender tudo dessa vez. Vamos lá. A man who was driving a car with his wife was stopped by a police officer. The following exchange took place. The man says, "What's the problem, officer?" You were going at least 150, you were going at least 125 kilometers per hour. No, sir, I was going 100 kilometers per hour. Oh, Harry, you were going 140 kilometers per hour. The man gave his wife a dirty look. I'm also going to give you a ticket for your broken tail light. Broken tail light? I didn't know about a broken tail light. Oh, Harry, you've known about that tail light for weeks. The man gave his wife another dirty look. I am also going to give you a citation for not wearing your seatbelt. Oh, I just took it off when you were walking up to the car. Oh, Harry, you never wear your seatbelt. The man turned to his wife and yelled, "Shut your mouth!" The officer turned to the woman and asked, "Ma'am, does your husband talk to you this way all the time?" The wife said, "No, only when he's drunk." E aí, agora fizeram o que eu pedi? Fecharam o olho aí, conseguiram entender melhor agora?
Tarcísio entendeu. Top. Bom, enquanto vocês vão me falando que se entenderam, então já me falem aqui também se vocês estão gostando da live, né? É muito importante eu saber isso. Por quê? Porque a intenção é sempre a gente estar melhorando a live, tá? Então, se vocês me falarem que a live tá ruim, a gente vai procurar melhorar. Falem, né, também onde que tá ruim. E se tá boa, enfim, o que que vocês estão gostando e também o que não estão gostando, para a gente ir melhorando aqui aos poucos. Deixe também já o like aí no vídeo e compartilhe com o pessoal, né? Sempre avisa que a gente está fazendo essas lives aqui no domingo, então isso ajuda bastante tanto a gente, né, quanto os seus amigos mesmo. Então já dá o like aí também. E vamos ao novo vocabulário aqui então que eu tinha pedido para vocês tentarem entender pelo contexto. Então, at least significa ao menos, beleza? Ou pelo menos. Vamos ver como é que foi usado aqui em cima. You were going at least 125 km per hour. Você estava indo a pelo menos, ao menos, 125 km por hora. Aí aqui, próxima palavra, ticket, multa. Significa multa. Inclusive, já tinham falado aqui no chat. Deixa eu ver, se eu não me engano foi a Isabela, né? Isso, a Isabela que falou aqui multa. Boa, Isabela, isso aí. Então vamos aqui para o contexto de novo. I'm going to give you a ticket for your broken tail light. Vou te dar uma multa pela sua tail light, que é luz traseira, né? Então aquela luz atrás do carro. Ele ia dar uma multa pela luz traseira que estava quebrada. Citation significa mencionar, mas vamos aqui, ó. Nesse caso aqui é como se fosse tipo uma advertência, né? Ele vai tipo, o policial disse, I'm going to give you a citation for not wearing your seatbelt. Seatbelt, a gente tem aqui embaixo, significa cinto de segurança. Então aqui o citation é como se fosse uma advertência, ele ia falar sobre aquilo, né? Vai comentar sobre aquilo. Então, a citation. E o wear, que eu já tinha falado, que significa usar ou vestir. A gente sempre vai usar para coisas que a gente usa no corpo, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar em português, quando eu uso um colar. Em português a gente não fala que veste um colar, mas em inglês eles vão usar wear a necklace, né? Necklace é colar. Então em inglês eles falam wear. Também falam wear a watch, que é um relógio. Então eles usam o vestir e não o usar. O que mais? Brincos. Então eles não usam brincos, eles vestem brincos. Boné, né? Chapéu. Então tudo isso eles vão falar wear e não use. Beleza? E aí, ficou alguma dúvida aqui? Alguma palavra que vocês não entenderam? Algum contexto? Wear perfume. Boa, Tarcísio, exatamente. Perfume, né, que é perfume. Escreve do mesmo jeito, mas pronuncia perfume. Perfume. Segue aquela mesma ideia, né? Você está usando no seu corpo. Então, faz meia hora, Wagner. Ragnarok entendeu tudo, everything. A gente sempre inicia às 8, tá, Wagner? E já vou aproveitar, né, para falar para vocês que esse documento aqui que eu estou usando vai estar disponível lá no grupo do Telegram. Então dá uma olhada no link, né, que está aqui embaixo do vídeo, vai ter alguns links ali. Um deles é o do Telegram. Então lá no Telegram sempre vou avisar um pouco antes de começar a live,
Então, eu sempre vou mandar lá, vou avisar e vou mandar o link também para vocês acessarem. E, e vou deixar lá também já o documento aqui que a gente está usando, beleza? E aí, o que vocês acham? Gostaram do formato de piadas, galera? Né, essa daqui foi uma piada até que eu achei engraçado. Viu, Wagner? Você tem como voltar aqui também, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai terminar a live, aí você pode voltar nela, voltar lá no início, que você vai conseguir daí ver tudo. Tarcísio curtiu, formato de piada. Eu achei bom também, cara, uma das formas mais legais é você aprender inglês através do humor, né? É bem interessante. Galera, mas dá uma sede falar, meu Deus. Cada live na verdade foi diferente mesmo, né? Infelizmente, o negócio da série lá que a gente tinha feito, não consegui pensar em uma forma que não fosse dar problema com o YouTube, né? Pelos direitos autorais. Se alguém tiver alguma ideia de fazer, né? De como dá para fazer com live, mostrando séries e tal, avisa a gente, entra em contato, fala alguma coisa lá no grupo mesmo, ou manda direct lá no Instagram também, que é sempre bem-vindo. Gostaria muito de fonética. A Rafa aprendendo bastante. Ah, aqui pergunta da Isabela. Go pode ser usado. Aí Go. Acho que você está falando, Isabelle, do I'm going to wear, né? Do tipo eu vou usar. Então, eu vou usar, a gente está falando no futuro, né? Um futuro que a gente pode usar. I am going to. Então, deixa eu escrever aqui no chat, né? Ficaria assim: I'm going to wear a shoe. Então, sim, eu posso falar, eu vou usar um chapato, um chapato. Eu vou usar um sapato. Então, eu posso falar, I am going to wear a shoe. Wagner, se eu te falar que hoje eu estava gravando uma aula justamente sobre os símbolos fonéticos e sobre a fonética, né, de várias, não só de vogais, né, que você pediu, mas também sobre as consoantes. É uma aula que vai estar lá no nosso curso lá. A gente está atualizando, né, colocando umas coisas a mais. O link está aí na descrição, inclusive. Se alguém aí não é aluno ainda, quiser dar uma olhada, tá lá na descrição. Então, ali na descrição tem o link. Aí você clica ali no link, vai ter todos os detalhes. Eu vou estar explicando lá num vídeo, né, sobre o curso. Tô falando como que funciona, né, tudo que tem dentro dele, o que você tem direito. E daí lá vai ter um botão para você ir para a página da compra mesmo. Mas antes está bem explicadinho, né, tudo que tem no curso. É bem importante que você veja tudo lá, né, veja se encaixa aí para você. Lorena curtiu, Ragnarok curtiu também. Ah, Isabelle já é aluna. E aí, Isabelle, você tá gostando? Que aula que você tá? Good evening, Naldinho. Ô, cara, você chegou já
na finaleira aqui. Mas não tem problema não, você pode voltar lá no início do vídeo que está disponível aí, você pode assistir. De nada, Wagner. It's possible to learn about jokes. Aprender piada, tipo, jokes, né? A gente pode usar piada, como brincadeira. Então sim, dá pra gente trazer mais piada, sim. Trazer diálogos. Que bom que você tá gostando, Isabel. Oh, que bom, Naldinho. Seja bem-vindo aqui às lives de domingo. A gente faz essas lives todo domingo, tá? Elas iniciam às 8 da noite. Se você quiser participar das próximas aí e não quiser perder, né? Não ter a chance de perder, a gente deixou um link ali no Telegram, que aí você vai lá pro grupo do Telegram que eu aviso, né? Então eu aviso lá sempre e mando também o link. Aí é mais fácil de você acompanhar. Isabelle repetindo o primeiro módulo até aprender. O primeiro módulo, ele é a base, né? Então, realmente, o primeiro módulo é assim, tipo, não vou dizer o mais importante, né? Mas é o que vai te dar a base para aprender bem os próximos. Então, você está fazendo bem certo de repetir ele até conseguir aprender ao máximo aí dele. Vai facilitar bastante depois, você vai ver. Bom, guys, por hoje então é isso. Hoje foi um pouco mais curta, né, a live, mas acho que foi um bom teste aqui com a piada. Que bom que vocês gostaram. E lembra, né? Estudar em letras de música, curso vitalício. É vitalício, Wagner. Você vai ter acesso sempre lá. Estudar letra de música também. Então, Adenilton, também é massa. O que dá para fazer, talvez, é eu trazer a letra já, né, da música, só que eu não vou poder tocar a música aqui, justamente por causa dos direitos autorais do YouTube. Então, o que dá para fazer é trazer uma música que seja bem conhecida, né? E aí, nesse caso, dá pra gente fazer sim. Que aí vocês já vão saber qual música que eu tô falando. Ou posso também mandar aqui o link no chat da música para vocês poderem ouvir e ir acompanhando aqui. Uma boa ideia. Acho que no próximo domingo aí talvez a gente faça isso. Maravilha, Wagner. Te vejo lá dentro, então. Pode mandar mensagem lá, pode mandar dúvidas nos comentários, né? Em cada vídeo você pode comentar aí embaixo, então se tiver alguma dúvida lá nas aulas, pode mandar. E galera, se tiverem sugestões também, críticas, podem mandar lá no nosso direct, tá? Lá no Instagram. O link também tá aqui embaixo. E é isso aí, que bom que vocês gostaram. Hoje foi um pouco mais curto, mas tranquilo também, assim vocês podem aproveitar melhor a noite de domingo aí, né? So that's it for today, guys. See you next Sunday. Vejo vocês próximo domingo.